Salve, meus queridos, sejam bem-vindos ao PodFarm Podcast, seu podcast de saúde, empreendimento e gestão. Aqui quem vos fala é Lucas, aqui do meu lado tá a Cris. E aí, Cris, como é que você tá? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Sejam muito bem-vindos ao PodFarm Podcast. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Já segue a gente lá, já se inscreve no nosso canal do YouTube, PodFarm Podcast, tá? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio. E, sobretudo, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda naquele grupo do futebol, das meninas do salão, né, Cris? Sim. Vamos espalhar a palavra do PodFarma Podcast aí. Gente, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria e Contabilidade do Mari. E hoje, o Lucas já pode falar pra gente que ele já comeu bastante né? aqui. Sempre sobra pra mim o papel de comer, né? Adriana Inês Salgados, muito obrigada. Tá o Lucas delícia. já pode falar que tá uma delícia. Não, aqui, ó, vou até pegar um aqui pra gente já começar o programa, ó, daquele jeitinho, tá uma delícia, viu? Então, Adriana Inês Salgados, muito obrigado por patrocinar a gente nesse episódio aqui. Tá uma delícia esse aqui, ó. Oi, gente, hoje o nosso convidado, ele é formado, tem formação em pós-graduação em odontologia aqui na Universidade Federal de Alfenas. Fez o projeto Ciências Sem Fronteiras, indo para os Estados Unidos. Tem especialização em implante dentário e é o responsável pela Francis Odontologia aqui em Alfenas. E hoje a gente vai entrevistar o Dr. Bruno Franciel. Doutor, como é que o senhor tá? Tudo bem? Eu estou ótimo, tô melhor agora. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossa, foi uma delícia honra, né? receber esse convite de vocês. Que é isso. Doutor, aqui, a gente fica até nervoso porque é uma referência aqui na cidade, né, de tratamento odontológico. E, doutor, como é que o senhor resolveu fazer assim, virar dentista? Falar assim, não, agora eu quero trabalhar nessa área aí da saúde bucal. Nossa... Se eu te falar assim que foi uma coisa que aconteceu, você vai acreditar? Destino. Foi uma coisa assim, ó. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre estudei, sempre tinha vontade e certeza de que eu iria fazer uma faculdade, mas eu não sabia o que eu iria fazer. E é muito difícil pra gente, quando a gente adquire os nossos 18 anos e terminamos o ensino médio, temos que fazer uma escolha, né? Então, assim, o caminho foi difícil, eu não podia ir de cara e já ia entrar numa faculdade. Então, comecei a trabalhar, e aí durante o meu trabalho eu pensei assim, ó, eu vou fazer o curso de medicina, que era um curso que eu sentia que eu tinha bastante vocação, muito desejo, gostava muito de estudar, estava indo muito bem nos meus vestibulares. Só que aqui em Alfenas só havia medicina numa universidade privada. No momento eu não tinha as condições, então eu virei funcionário público, eu passei num concurso. E durante todo esse trajeto, eu continuei prestando medicina e acabei entrando no curso de farmácia na Unifal. Então, ó, PodFarma, eu quase que fui da farma também. Aí, o que acontece? Durante o curso de farmácia, eu tinha uma grande amiga que já era do meu colégio e ela fazia o curso de odontologia. E sempre que a gente se encontrava, era uma delícia, porque as coisas que ela me dizia da profissão da odontologia era aquilo que eu imaginava, inclusive, de ter na medicina, de ter um paciente, de ter tudo mais. E o curso de farmácia era extremamente difícil. Porém, eu estava indo muito bem, porque como eu disse, eu sempre gostei de estudar, sempre me dediquei bastante. Mas aí teve uma oportunidade que surgiu uma vaga no curso de odontologia, uma transferência. Conversei com essa minha amiga, ela falou assim, tenta. Eu falei assim, vou tentar. E eu sempre pensei assim, ó, se é pra ser, vai ser. E aí, eu fui, passei nessa oportunidade, entrei, finalizei o curso e tô aqui hoje como dentista. E a rixa entre farmácia e odonto aqui é gigantesca, né? Na Unifal você mudou justamente... Sim, na época era Orkut. Então eu coloquei assim, adeus farmácia 2010, que era a minha turma. E o pessoal começou tipo assim, bicho traíra, não sei o quê, vai com Deus, coisa do tipo. Herege! Sim, foi muito ofendido, assim, na brincadeira, entre aspas, né? Mas essa rixa, ela foi demarcada assim. E aí quando eu entrei no curso de odontologia, foi uma delícia. Eu fui perceber que aquilo que a minha amiga sentia era de fato legal. Porque era um curso muito prático, a gente tinha já o paciente, os manequins. E eu fui me encantando. Ai, que delícia. Aí hoje tá na profissão e se encontrou, assim, por esse acaso, por esse golpe do acaso. Sim, eu falo isso com os pacientes, assim, ó. Porque às vezes a gente planeja tanta coisa, né? E o interessante é que a vida ela tem algumas curvas. E às vezes uma dessas curvas nos leva, por exemplo, numa cidade totalmente diferente, onde você conhece outra pessoa e tal, né? Então, através dessa metáfora, uma das curvas foi a odontologia pra mim. E hoje, assim, eu me sinto muito realizado, eu gosto bastante. É um curso muito interessante, é uma profissão de muita excelência, porque a gente muda a vida das pessoas, né? Com certeza. E acho que assim, a gente,
no Brasil a saúde em si já é bem negligenciada por parte das pessoas em si, né? A gente não vai nem entrar no mérito da saúde pública e etc. Mas a saúde bucal, meu querido, eu acho que assim, é mais negligenciado ainda essa questão da saúde bucal, né? Sim, sim. Como você mesmo falou, assim, o nosso país ele é historicamente marcado por desigualdade, por diferenças, né? E também tem a questão cultural, da saúde no geral. E ainda nós estamos num processo de melhora, graças a Deus, mas ainda acontece que nós tendemos, a nossa população ela é tendenciosa para buscar tratar algo que já está com problema. Então, ele não faz a prevenção. Então, por exemplo, se a pessoa acaba procurando muito pouco para a saúde geral, imagina na bucal, né? Então, a odontologia, até então, cuidava só da dor. Quando o paciente chegava lá com dor, e era inevitável a procura dele. Mas hoje a gente está mudando esse cenário. Os pacientes, eles chegam lá para fazer uma limpeza dentária a cada 6 meses, quer fazer prevenção, fazer avaliação, check-up, buscar os tratamentos estéticos. Tá mudando bastante. E até essa saúde, até essa educação em saúde bucal nas escolas, né? Sim. Ensinar como escovar, como passar o fio dental, que acho que isso é muito importante. E a Unifal até hoje tem muitos projetos que levam os alunos até muitas escolas aqui de Alfenas para poder tá passando essa informação. Com certeza. Porque, assim, se a gente muda na base, aí nós vamos mudar lá na frente, né? E essa questão, assim, de principalmente por ter essa iniciativa das universidades públicas e privadas, porque a Unifenas aqui também, ela faz esse trabalho nas escolas, né? Cada universidade tem um grupo de escola que eles frequentam. E o nosso objetivo ali é de incentivar essas crianças a cuidar. E, inclusive, de explicar para essas crianças uma maneira delas chegar nos próprios pais. Maravilhoso. Porque às vezes, o pai, por exemplo, ele não ensina o filho porque não ensinaram para ele. Então, hoje o filho chega em casa, olha, pai, hoje eu aprendi isso na escola. Ah, que legal. E aí, a mudança, ela vai acontecendo. Sim, sim. E mais um pouquinho assim da sua carreira, né? Você participou do programa do Ciências Sem Fronteiras, né? Acabou indo para os Estados Unidos. Como é que foi a experiência lá? Nossa, a experiência ela foi fantástica, sabe? Desde criança eu sempre tive muita vontade de ir para os Estados Unidos. Eu tinha minha irmã tinha uma amiga que mudou para os Estados Unidos na época, no ano de 2001. E a minha irmã falava com tanta realização dessa amiga dela, que tinha ido para lá, que eu pensava assim, eu também quero, né? Só que, tipo assim, eu não tinha nenhum apoio, nenhuma condição. Os Estados Unidos era uma coisa muito distante. Então, quando surgiu o programa Ciências Sem Fronteiras, eu pensei assim, conversando com uma amiga da odontologia, eu pensei, e se a gente fosse? Aí essa minha amiga, ela tinha vontade também de sair um pouco de Alfenas, de abrir uma janela e ter uma oportunidade de viver algo diferente. Então, nós nos juntamos e fizemos a nossa inscrição. Na verdade, eu fiz a minha inscrição para Portugal, na época. Porque Portugal não exigia proficiência no idioma, que na verdade era português, né? Mas não exigia, por exemplo, a proficiência no inglês. E os Estados Unidos, ele exigia. E, embora eu soubesse um pouco de inglês, eu não tinha fluência até então, eu nunca tinha feito nenhum curso. Então, o que acontece? Aí nós fomos para o Ciências Sem Fronteiras de Portugal, fomos aprovados, porque nós tínhamos todos os pré-requisitos, a nota, as questões da graduação que eles exigiam. Só que Portugal teve um problema que precisou ser removido desse programa governamental. Então, nós tivemos que escolher entre 13 outros países, e aí eu escolhi os Estados Unidos. Aí eu pensei, nossa, é o universo. Eu sempre acreditei muito nessa questão. Não sei vocês. A sorte cósmica lá, o alinhamento dos planetas. Aí minha amiga entrou em contato e falou assim, Bruno, a gente passou para Portugal, mas tem um problema, Portugal saiu do sistema. Aí eu pensei assim, nossa, aí havia um grupo, e nesse grupo rolou a informação de que talvez nós seríamos selecionados em outros países. Aí, quando saiu a listagem, nós mesmos pudemos fazer a opção. Que bom. Aí eu selecionei os Estados Unidos e foi, assim, maravilhoso, sabe? É um choque cultural, né? Nem tudo é tão incrível quanto a gente imagina, mas na média geral foi muito interessante. Muito. E aí, assim, você saiu da faculdade, né, se formou e já abriu seu consultório? Como é que foi essa trajetória sua também? Já, assim, olha... Eu costumo dizer, né, que eu sou ligado no 220. Então, eu tô sempre planejando e sonhando, conseguindo uma coisa, tentando agarrar outra e buscando. Então, quando eu cheguei do Ciências Sem Fronteiras, eu ainda não tinha formado. Isso foi durante exatamente a metade da minha graduação. E desde então, eu já comecei a pensar, nossa, quando eu formar, para onde que eu vou? O curso de odontologia, ele
geralmente, na época, ele era acessado por pessoas que tinham poder aquisitivo mais alto, né? Mesmo numa instituição pública, ele era um curso assim cuja a barreira de entrada era difícil, as Sempre pontuações... foi visto como um curso de elite, né? Sim, as pontuações de notas eram muito altas, mas eu conseguia bater. Os custos com materiais são muito altos e depois o pessoal já tinha condição para poder fazer o investimento num consultório. Eu não tinha. Mas eu sonhava e eu acredito que tudo começa quando a gente sonha, né? Então, eu comecei a sonhar e pensar, nossa, o que eu vou fazer? Então, eu comprei um caderno e tudo eu anotava o que eu precisava ter para ter um consultório. Aí, durante a nossa graduação, nós fomos trabalhar num PSF, atender no centro odontológico aqui da cidade. E lá era muito simples, não era como um consultório que tinha coisas modernas, tinha coisas para atenção básica. E eu pensava assim, nossa, só com essa mesinha aí e esses materiais, dá para atender, dá para trabalhar. Isso não deve ser caro, eu posso ter até um usado. Então, eu comecei a pôr no meu caderno, eu preciso disso, disso e disso. Mas eu não tinha nenhum valor para isso. Então, eu comecei a pensar, eu vou trabalhar para alguém, juntar esse dinheiro mínimo para ter essa oportunidade. Porém, um dia, conversando com uma professora, e comentando com ela sobre esse plano, ela falou assim, Bruno, por que você não aluga um consultório? Aí eu pensei, mas como que funciona essa questão de alugar consultório? Ela falou assim, às vezes tem alguém que por algum motivo o consultório tá mais vazio, ou essa pessoa tá se ausentando do consultório dela, e ela deixa você ficar lá. Aí aquilo que você trabalhar, ou é 100% seu e você paga um aluguel, ou às vezes vocês têm um percentual, depende do acordo, né? Então eu já comecei a pensar nessa questão. Olhava no Facebook, ainda não tinha formado não. Mas eu via, por exemplo, assim, pessoas que falavam assim, alugo o meu consultório por X reais meio período. E eu comecei a trabalhar nessa questão, né? Nossa, uma amiga minha tá trabalhando, tá fazendo tantos reais. Então, significa que se eu ganhasse metade do que ela ganha, poderia ser que eu conseguiria também pagar esse aluguel e tudo mais. E aí, acabou surgindo uma oportunidade em Alfenas, ali próximo da farmácia Santa Maria mesmo, aquela ali próximo ao cemitério. Havia um consultório ali, cuja dona ela precisou se afastar por questões familiares e tal. E ela fez uma postagem que ela alugava o consultório dela. Aí eu, sonhador demais, eu corri lá, entrei em contato e falei assim, como que funciona essa questão do aluguel? Aí ela falou pra mim assim, olha, eu tenho um consultório aqui, mas não tem nada nele, só tem uma cadeira odontológica que eu empresto pra você. Ela, na verdade, era alugar o espaço que havia uma cadeira odontológica dela. E eu falei assim, e os materiais clínicos? Ela, não, isso eu não tenho. Porque praticamente ela tinha desmanchado, né? Essas coisas ela não iria emprestar. E foi assim, com muita dificuldade, eu comecei assim, do zero mesmo. Eu aluguei esse espaço e já comecei a sofrer e já comecei a perder meus cabelos, né? Porque eu comecei assim, meu Deus! Foi exatamente isso, eu comecei, meu Deus, eu falei pra ela que eu aluguei. E aí já vai começar a rodar o aluguel. E eu ainda não tinha formado. Eu estava no 9º período ainda, e faltariam 3 meses exatamente para eu poder ter o diploma, né? Mas eu segurei essa oportunidade. Eu falei assim, olha, eu vou segurar, né? Até daqui 30 dias eu tenho que arrumar esse valor. Dinheiro. Isso. Na época eu trabalhava com professor de inglês e de espanhol. Então, pouquinho eu conseguia levantar, mas era pouco. Dava menos, às vezes, de R$500 por mês, dando as minhas aulas. Porque eu tinha que associar com a faculdade. Então, o que acontece? Bem devagar, eu peguei o meu caderno e anotei, olha, eu preciso para atender um paciente. Entendeu? Então, aí eu tinha que ter, só para ter esse consultório, além da cadeira dela, uma autoclave. Porque se você não tem como esterilizar os materiais, se a vigilância sanitária aparece lá, fecha o consultório. Então, eu pensei, eu preciso de uma autoclave e de uma lata de tinta para poder pintar esse consultório. Porque ela disse que eu tinha que pintar. Então, eu tinha um limite no cartão que daria para comprar uma lata de tinta. Eu fiz a compra, porém eu não tinha para autoclave. E nenhum lugar eu conseguia crédito, porque como eu era estudante, não aprovava nenhum financiamento. Não sai dinheiro nenhum, né? Nenhum parcelamento, nem nada. E eu comecei, meu Deus, como que eu vou fazer? E à noite eu ficava tão preocupado que às vezes eu torcia para que ela falasse que não queria mais alugar, porque eu não queria desistir, eu não ia desistir. Eu não sei o que falo, não. Sim, é porque eu não falo não, sabe? Às vezes eu sofro, bato a cara, meto a cara, mas eu tenho essa dificuldade de falar que eu vou desistir.
Então, comecei a conversar. Aí, eu conversando com uma amiga, eu contei tudo pra ela. Nós fomos lá e eu tava falando como eu tava estressado. Ai, que eu tava vivendo um inferno. E ela falou assim: ai, Bruno, mas se você precisar, eu posso te emprestar o limite do meu cartão pra você comprar a sua autoclave. Olha que legal. Então, aí ela surgiu, ela já estava presente, mas surgiu neste momento, né? E eu falei assim, jura? Nossa, eu nunca tive assim, essa intimidade com você pra te pedir um valor assim. Então fiz a compra no cartão dela e todos os meses eu pagaria aquele valor, né? E aí foi assim, então com essa autoclave, mais a tinta, meu cunhado fez a pintura, eu formei na quarta-feira de manhã, na quarta de manhã eu limpei, na quarta à tarde eu formei, na quinta de manhã eu estava lá. Nossa Senhora. Foi. Aí eu estava lá e ali fiquei. Como todo negócio que começa, né? Fiquei sozinho, preocupado, com medo. Eu que fazia tudo. E aquela questão. E aí, devagarzinho, foi chegando as pessoas. Na verdade, eu comecei a mandar mensagens. Eu tinha alguns amigos. E aí tem uma história que é muito engraçada. Até contei esse dia pra essa minha amiga. Ela falou assim, não acredito que eu fui sua primeira. Aí eu tinha alguns amigos e eu falei assim, oi, a partir de agora eu tô trabalhando, vou estar trabalhando nesse consultório, venha fazer uma limpeza comigo, eu não vou te cobrar, pra você conhecer o meu trabalho. E aí eu pensei, através dessa limpeza, pode ser que precisa de outra coisa, né? Aí eu falei assim, vou sim. Aí essa minha amiga falou assim, Bruno, eu vou, só que deixa eu te perguntar, você faz clareamento? Porque eu vou casar. Aí eu falei com ela assim, ai, faço, né? Claro, aí, que se precisar. sim! Eu falei desse jeito, assim, uai, faço. Aí ela falou assim, então tá bom. Aí eu passando próximo a dental, porque eu não tinha material para clareamento. E pensei, como que eu vou investir? Imagina que ela vai lá só para sondar. Será que é certeza? Que também tinha essa questão. Porque até então eu fazia assim, ó. Eu só tinha material para uma limpeza. Porque qualquer paciente que chegasse, o básico seria fazer uma limpeza. Com o valor que eu receberia, eu iria comprar o próximo passo. Foi exatamente assim. Se chegasse alguém ali naquele dia com dor, eu não tinha nada. Eu não tinha material para tirar o dente, para dar uma anestesia, eu não tinha nada. Entendeu? Foi na cara e na coragem mesmo. Então, o que acontece? Aí eu falei assim, eu vou perguntar pra ela. Aí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai vir pra fazer o clareamento mesmo? Ou você quer vir avaliar? Aí ela falou assim, ai, Bruno, eu vou pra gente fazer a limpeza. Conforme for, eu já faço o clareamento. Aí eu pensei assim, parece que é certo. Então o que eu fiz? Fui na dental, onde eu comprava os materiais odontológicos, e falei pra eles, olha, eu posso levar esse gel clareador? Só que se ele não for o que eu tô precisando, eu posso vir devolver? Só vou confirmar ali, sim, rapidão. Tipo assim, aí ele falou assim, Bruno, pode? Ele falou, pode sim, Bruno. E eu levei, e aí fiz o meu primeiro clareamento lá no consultório. E aí cresceu desse tanto. Sim, aí gradativamente, assim, cada paciente que chegava, eu pensava assim, meu Deus, esse paciente, assim, ele representava algo muito importante pra mim, sabe? Eu fazia assim, ó, chegou você lá, aí eu te atendia como se fosse o meu último da vida. E eu acho que isso é até um segredo das coisas. A gente fazia tudo como se fosse o último, né? Então, assim, e eu te tratava muito bem, eu dava o meu melhor. Eu sou uma pessoa, assim, que tem uma comunicação boa. Então, ficava mais fácil já pra mim. Então, eu ficava conversando. E tudo que eu ia fazendo, eu pensava assim, o Lucas hoje me pagou R$50. Aí eu já colocava embaixo da autoclave, porque representava parte da parcela. Entendeu? Aí eu falei assim, a primeira coisa que eu tenho que pagar é a moça daqui, senão ela me põe pra fora. Aí na sequência, essa autoclave. Então aí quando eu vibrava assim com as conquistas, né? Eu falei assim, nossa, juntei o dinheiro da parcela. Aí eu falei pra minha amiga assim, eu quero já pagar antecipado. Ela, beleza, vou fazer uma antecipação. Pra gente ir liquidando, né? Que eu já tava sondando aquele limite pra comprar outra coisa. A sua amiga, então, foi só o seu banco, a sua instituição financeira que fez os seus empréstimos. Essa e uma outra amiga, sabe? Elas foram muito interessantes. E hoje, o senhor também especializou, né, em implantes dentários, é isso Sim. mesmo, né? Hoje o senhor continua trabalhando com os implantes, Sim. tá?
E quais são a maior quantidade de casos que tem chegado lá no seu consultório, assim, dessa questão? Tanto de implantes ou outros casos, assim, de saúde bucal? É assim, ó. Hoje eu trabalho muito com as redes sociais, falando muito de estética, né? Então, aquilo, assim, que você semeia, acaba que você planta. Então, na clínica, na França Odontologia, a procura principal é alguma melhor estética. E acaba que, assim, os implantes dentários, eles fazem parte dessa reabilitação. Porque esse paciente fala assim, eu busco fazer um clareamento. Eu vejo, nossa, mas a falta desse dente, ela tá implicando num déficit para sua saúde bucal. Então, vamos melhorar. Aí a gente acaba fazendo, né? Então, hoje seria, o tratamento de estética seria a minha demanda principal, que os pacientes mais buscam. Entre clareamento e colocar lente de contato, o que tem mais? O que mais se faz são os clareamentos, mas assim, o desejo inicial do paciente é chegar lá e falar assim, eu quero fazer lente para poder, ou preencher algum espaço que tá faltando no dente, sobrando espaço, no caso, ou melhorar, porque hoje em dia com redes sociais principalmente, a aparência, ela fala muito, né? E o sorriso, ele faz parte desse cartão postal da face e tudo mais. Então, nós fazemos muitas lentes de contato, mas o clareamento, principalmente também por ser uma fase do processo. O paciente, ele chega lá, quero fazer lente, mas você quer que seus dentes sejam muito mais claro? Eu tenho vontade sim, mas você não vai fazer lente em todos os dentes, não tem indicação. Não necessariamente nesse caso. Então, aí nós fazemos um clareamento antes. O clareamento, ele vai perdendo com o tempo, conforme com cafeína, cigarro, tudo, ele vai perdendo. A lente, a partir do momento que você coloca, ela tem algum desgaste de cor ou ela é mais permanente? Nós consideramos as lentes como permanente, né? Mas assim, na vida, tudo tem sim... validade. Tem uma validade. Porém, assim, quando se faz as lentes, nós temos dois materiais diferentes que nós podemos utilizar. As resinas ou as porcelanas. As porcelanas, por serem feitas fora da boca, elas têm um processo que elas são levadas, né, a uma temperatura muito alta. Então, elas recebem um polimento superficial muito grande. Em função disso, elas não mancham. Elas tendem a ficar intactas ao longo dos anos. Já as lentes de resina, por serem feitas diretamente no dente do paciente, o processo de secagem dela é muito diferente, porque eu não posso elevar a temperatura muito alta, senão prejudica o dente do paciente. Então, com o passar do tempo, em função do café e outros corantes, elas podem sim passar por um processo de pigmentação. Aí a gente vai fazer um polimento, vamos fazer a readequação desse trabalho. Quais são os cuidados que o paciente tem que ter antes dele buscar, assim, a questão das lentes de dente, né? Porque pelo que eu tô vendo, assim, pelo que eu tô acompanhando das redes sociais, das notícias e tal, virou uma febre, tá todo mundo metendo lente no dente, mas ninguém tá preocupado se tem ali uma consequência ou não. Quais são esses cuidados que o paciente tem que ter? Lucas, muito interessante você pontuar isso. Eu penso que os cuidados principais são básicos. É o paciente ser instruído a melhorar a higienização bucal dele. Aquele trabalho que ele faz em casa, rotineiramente. Usando o fio dental, fazendo uma limpeza. Por quê? Se eu tenho dentes naturais saudáveis, eu vou ter tudo aquilo que vem sobre os dentes naturais saudáveis também, né? Então, no processo clínico, para a instalação dessas lentes, resinas ou porcelanas, até nós como profissionais, nós primeiramente fazemos uma etapa que nós consideramos que é a adequação do meio bucal, que é o quê? Eu trato esse paciente para ele não tirar uma cárie, se tem algum canal para fazer, alguma questão que precisa ser feita. Aí, na sequência, sobre um dente sadio, que eu vou instruir a higienização desse paciente, observar e confirmar que ele está conseguindo seguir aquilo que eu expliquei. Aí, depois, a gente vai fazer a instalação dessas lentes e vamos acompanhando, né? Se tá tudo bem. Então, tipo assim, é tudo um processo, né? Tipo assim, eu vou chegar lá no consultório do Dr. Bruno e falar assim, não, doutor, mete uma lente aí no meu dente. Tem gente que chega. Tem gente que chega. Os caras de pau, sempre tem, né? Sim, eu até faço muito vídeo comentando isso, falando, gente, pra fazer uma coisa muito bem feita, nós temos que ter o planejamento, traz alguém pra olhar, pra ver se é isso mesmo que você tem vontade, né? Porque depois que instalou, não tem como tirar.
Mas tem casos, assim, que o paciente ele chega lá e ele fala assim, tem como eu vir de manhã e já sair pronto? Nossa Senhora. E tem casos que é possível fazer sim, mas eu penso que quando você não respeita o processo, você acaba que não entende a expectativa do paciente e muitas das vezes você acaba se colocando no rolo, porque depois que foi feito, aí ele vai começar, nossa, eu queria assim assado. Fala, nossa, mas agora já fizemos? Como que faz? E tem toda a questão da responsabilidade, desculpa, Cris. Imagina. Mas tem toda a questão da responsabilidade de você também, enquanto profissional. Claro. Se você faz um serviço assim, corrido, né? E aí depois lá na frente o paciente não gosta, a corda vai arrebentar pro teu lado. Com certeza. Tem alguma contraindicação, alguma doença, que a pessoa não possa? Sim, a contraindicação para o caso de lente de contato dental não tem, mas eu considero que a gente teria uma limitação que, dependendo ao grau dessa limitação, ela se torna uma contraindicação, né? Seria o caso de doença periodontal, por exemplo. O paciente, ele já tem uma predisposição para desenvolver uma perda óssea ou uma gengiva inflamada em função de algum medicamento ou até de uma questão hereditária. E isso está associado também a um hábito ruim de higienização. Aí esse paciente, se eu colocar uma lente ali nele, aquela gengiva ela vai inflamar, ela vai infiltrar aquela lente, então vai dar cárie, vai dar muitos problemas. É claro que o paciente que vai mandar no que ele quer fazer, né? Mas nós, como profissionais de saúde, pensando corretamente, principalmente no pós, o que vai vir depois disso. Porque até como o Lucas falou, por a questão legal, né, da situação. Hoje eu fiz, aí imagina que tem um problema, depois o paciente pode afirmar, eu não entendi a gravidade deste problema. Então eu penso que no caso em que a doença periodontal ela é presente, ela é ativa, esse paciente não tem melhora desse quadro, eu contraindico. Hoje ainda tem que fazer um desgaste muito grande no dente para colocar a lente ou já esse desgaste é menor? Ô Cris, tudo depende da questão do paciente, da pressa com que ele quer esse resultado e também da técnica que o profissional ele vai atuar. Por exemplo, assim, existem profissionais que eles prometem mágica da noite pro dia. E para isso acontecer, eles acabam sacrificando alguns dentes. E isso também, independente se eu prometer para o paciente uma mágica, o paciente também tem um grau de conscientização, que ele vai falar assim, não, esse caminho eu não quero seguir, não quero desgastar o meu dente. É super possível fazermos 2 trabalhos com desgastes mínimos, só para ter o encaixe perfeito, para não ficar com sobressalto, não ficar com nada que vai parar alimento ali naquela região. E assim como também, dependendo da posição do dente do paciente, é super possível fazer com 0 desgaste. O paciente ele chega ali e aí nós vamos fazer o quê? Um escaneamento ou um processo de moldagem, se for uma técnica convencional, e essas lentes elas vão ser feitas sobre aquele substrato dentário natural, sem nada. Porém, para amenizar alguns casos em que teria que ter um desgaste, a gente pode pensar assim, vou fazer uma ortodontia antes. Então, aquele dente que, por exemplo, ele tá um pouco à frente do outro e que eu teria que cortar um pedacinho para ele não ficar aquele excesso de dente, eu volto ele para trás com um aparelho. E aí que entra nessa questão que eu falei, que depende da técnica de todo mundo, que a gente tem que conversar, né, com o paciente, falar, você tá afim de usar um aparelho? E o profissional também de ter o bom senso, inclusive, de propor pro paciente esse caminho, né? Porque... Pode falar. Considerando que deu tudo certo o processo e não teve nenhum problema nesse dente em específico, ela não precisa ser trocada, ela fica para sempre ali. Sim. Dando tudo certo, foi feito um trabalho de muita excelência, um material bom, o paciente cuidou direitinho com a higienização, não tem necessidade de trocar. É um trabalho que nós consideramos que ele é permanente. Enquanto eu tiver o meu dente ali, a lente vai estar sobre esse dente. Entendi. E eu posso ter cárie nesse dente, tipo, na parte que resta dele, ou não fica nada exposto? Pode, porque assim, a lente, ela recebe esse nome porque ela é até comparada com a lente do olho, né? Ela é uma faceta, uma película em porcelana ou resina colocada só na frente do dente, né? Imagina que aqui é seu dente, eu vou colocar aqui na frente. Todo o seu dente tá para fora. Então, se você não higienizou muito bem, vai dar uma cárie ali. E aí nós até alertamos o paciente. A resina fica só aqui só na frente. Quando vai abraçar o dente por inteiro, é quando é um dente assim, que ele já tá tão fragilizado, quebrado, tem muitas restaurações antigas, aí isso é uma coroa.
Entendeu? Que ela vai vestir o dente como uma coroa mesmo. Ela vai encaixar sobre esse dente por inteiro. Aí sim, ela vai pegar a frente, as laterais e a parte interna. Entendi. E a diferença, então, a lente só uma capa e quando é um implante é quando você perdeu toda a estrutura do dente. Isso. No implante você perdeu já o dente todo, a raiz. Né? Nós vamos fazer um raio-x e vamos avaliar ali que só tem o osso residual. Aí, então, vai passar por um processo cirúrgico que vai instalar um implante, que seria, por exemplo, similar àquela buchinha que nós colocamos na parede, onde eu vou colocar um móvel, por exemplo. Aí ela vai ficar lá. Aguarda-se um período, esse implante ele vai ter um travamento ósseo, um processo que a gente chama de ósseo-integração. Aí ocorreu essa ósseo-integração, aí nós vamos sequenciar agora com a instalação do dente. É um processo bem mais lento, né? Isso, ele é mais lento, porém temos muitos avanços. Hoje em dia nós trabalhamos também com cargas imediatas. Você coloca um implante e aí eu vejo lá a partir de um aparelho odontológico que esse implante já está bem travado, entendeu? Então eu posso já colocar um dente ali, o paciente sai com o dente no mesmo dia. Olha que interessante. Mas essa questão varia de idade, por exemplo, se for gente mais nova é mais fácil, gente mais idosa fica um pouquinho mais difícil. Tem alguma variação nisso ou não? O que muda é a qualidade óssea. E geralmente quem é mais jovem tende a ter maior travamento. Principalmente também porque aquele paciente que é mais idoso, ele já teve uma reabsorção do osso quando ele perde o dente. Então ele ficou mais tempo. Então aquele osso às vezes está mais fino, não é indicado, ele não vai ter um travamento tão legal. Então depende, assim, da posição que esse implante vai estar, porque dentro de uma mesma boca, a qualidade óssea, ela varia. Né? Tem lugares que é mais fácil de ter esse travamento e depende também do encaixe dos dentes. Tem que avaliar bastante. É uma questão São vários fatores ali que vão estar alinhados com essa questão do implante. Aí a gente até fala que a carga imediata, né, receber já o dente no mesmo dia é um brinde. Porque se você promete, por exemplo, Cris, eu vou pôr em você, e aí você já vai sair com o dente daqui do mesmo dia. Aí na hora que eu coloco o implante, ele não travou. Aí eu não posso pôr, entendeu? Entendi. Aí você tem que usar isso de outro jeito. Existem outras maneiras de você também ter um dente. Não necessariamente só fixado no implante, né? Mas tem que ser avaliado com muito cuidado. Quais seriam essas outras maneiras aí de Aí você vai aderir ele, um dente com o outro, nos dentes vizinhos. A gente fala que é esplintado. Por exemplo, assim, ó. Como se eu amarrasse um dente do lado do outro, assim. Isso. Aí você pega uma bolinha de resina, por exemplo, coloca naquele dente e ele vai ficar grudado nos dentes laterais. Aí o paciente já sai radiante, fala, nossa, ontem eu atendi um paciente, muito engraçado, é um senhor. E ele falou assim, ó, eu já falei tudo pra minha filha, que eu vou tirar esse dente, mas eu vou sair daqui com outro. Aí ela falou assim, pai, a hora que o senhor sair daí, o senhor já me manda uma foto. Aí ela falou assim, mas agora, antes de tirar o meu dente, você vai colocar esse outro dentro da gengiva? Como que você vai fazer? Né? Aí eu falei, não, ó, hoje nós vamos tirar o dente do senhor, o senhor vai sair daqui com outro dente sim, mas não é o definitivo, porque esse vai estar grudado nos dentes laterais. Aí ele falou assim, tudo bem, ele entendeu. Mas ele falou assim, por que não fizeram isso antes? Porque ele tinha uma outra falha, né? Aí eu achei engraçado que eu fiquei imaginando como ele tava falando com a filha falando, pai, senhor, me liga, quero ver que dente é esse. Quero ver esse dente novo aí que vai sair na hora. Essa autoestima que nasceu, né? Essa autoestima que você leva pro paciente, ela é sensacional, né? Ai, Cris. Gratificante. Nossa, eu acho assim que é a parte que eu mais gosto, sabe? É a parte assim que... eu fico até sem palavras pra falar, mas é assim... É muito interessante como que você ajuda a pessoa, a gente muda a vida da pessoa, e isso é incrível. Sabe? Pessoa que às vezes não sorri. Tem uma moça que um dia ela falou pra mim assim, olha, você não sabe... Um dia ela brincou que a outra doutora que atende lá na França Odontologia era a malvada preferida dela. Falou assim. E eu sou extremamente dramática, então eu falei assim pra ela assim, né, eu não sou. Aí ela deu de chorar e falou pra mim assim, você não sabe o bem que você já me fez. Entendeu? Eu falei assim, que legal. Mas é muito interessante. Isso é interessante demais. Nossa, é muito... Porque a gente... Até chegou um caso esse tempo atrás no meu escritório, né? Que eu tava divulgando. O rapaz chegou ali e falou que a mulher dele, acho que foi fazer aquela questão de... Acho que foi fazer uma dentadura, um molde, uma prótese. A prótese ficou toda errada, ela teve que tirar a prótese em resina. Ela ficou sem a dentição toda, não saiu de casa. Tipo assim, eles foram fazer uma viagem, ela não saiu de casa. Ele chamava ela pra sair, não saía. A viagem que eles tinham planejado
deu tudo errado. Tudo isso por causa de uma dentição, uma prótese, uma dentição que ficou mal feita para ela. E aí teve que tirar tudo e isso gerou todo um prejuízo moral, né? Mas também um prejuízo de ordem estética para paciente. Gera sim, nossa, mexe com a gente, né? E eu tive a oportunidade recente de sentir isso que o paciente sente. Porque assim, ó, eu fazia uso já de lentes de contatos dentais no passado, já faz bastante tempo que eu tenho. E eu tive, assim, uma loucura de mexer numa coisa que tava muito boa pra trocar. Porque eu tinha vontade de ter um dente muito branco. Tá entendendo? Só que durante o processo, até elas serem confeccionadas definitivamente, aquela coisa legal, porque eu, como dentista, tava muito exigente, eu queria uma coisa natural também. Então, assim, não foi feito magicamente, não. Tive que esperar. E eu fiquei, por exemplo, com um dente provisório, porque eu tive um acidente e aí eu tive um dente que ele é praticamente só metade, né? Que ele quebrou. E esse dente provisório, ele não podia ser fixado de uma forma muito firme. Porque senão, num processo de remover para pôr a definitiva, iria atrapalhar. Ia prejudicar esse dente, não ia dar certo, ia atrapalhar o processo de definitivo. Então, essa lente provisória, um dia eu tava no restaurante, eu fui comer japonês. E o japonês, geralmente, a gente planeja, né? Aí você fica lá, esperando. E aí, uma amiga tava junto, e a gente tudo conversando, eu tava numa alegria. Quando veio do nada, a hora que eu mordi um sushi, ficou aquele dente lá. E eu fiquei com aquele dente pequenininho na frente. E aquilo me incomodou muito. Na hora, automaticamente, eu murchei. Eu fiquei muito triste. Então, assim... Aí depois eu até gravei um outro vídeo, porque um dia indo pro trabalho, esse dente também soltou. Aí eu brinquei, gravando, comentando nas redes sociais. Olha, gente, o que aconteceu? Aí as pessoas falaram assim, que filtro que é esse que você tá usando? Aí eu falei, não é filtro não. Aí uma amiga minha falou, Bruno, você é louco, olha se você parecer assim. Aí eu falei assim, não, olha, gente, olha o que aconteceu. Mas fazer o quê, né? Pelo menos é uma coisa que a gente consegue consertar. Então vamos correr atrás, gente. E acho que você mostrando esse lado de você passando por isso, apesar de ser um dentista, leva um pouco de conforto para as pessoas nesse processo, né? Sim, nossa, com certeza. Apesar de ter doído. Nossa, nesse momento eu fiquei muito triste nesse episódio do restaurante, porque eu não queria mais comer. E ainda fiquei assim, nossa, quando alguém vai vir falar oi, porque logo nessas horas as pessoas chegam, né? E aí, como que eu vou ficar sem esse dente? Eu vou ter que ficar contando a história, fica feio. Todo mundo vai pensar assim, ai, será que vai acontecer comigo também? E o meu caso era um caso muito à parte, porque o dente, ele de fato tá quebrado, né? Mas, realmente, complementando isso que você disse, Lucas, muda demais. Muda, Nossa. É uma assim, né, igual você chegou a falar, o rosto é o nosso cartão de visita. Ah, sim. E o sorriso é aquela primeira coisa que você vê num rosto. Então, se você já mata aquilo ali, acabou a autoestima da pessoa total. Sim, e a hora que você melhora isso, Lucas, você não tem noção, sabe? É muito interessante. Não, nossa. Eu tô chegando lá em casa agora e ficar assim... Olhe e agradeça, né? E busque melhorar, que é sempre possível e necessário, né? Sim. Pode falar. Quando a gente fala de implante, pra lente não teve tantas contraindicações, mas pro implante ele passa a ser uma pequena cirurgia? Sim, até é uma cirurgia, né? Então, a gente tem contraindicações. Então, por exemplo, pessoas diabéticas ou com algum problema cardíaco, teria problemas em fazer esse implante? São cuidados a mais que nós dentistas temos que ter para com a vida desse paciente, né? Porque existem implicações aí. Ter diabetes, ser cardiopata, ter um problema cardíaco e tudo mais, acende pra gente um alerta. Opa, esse paciente, ele pode fazer o tratamento desde que ele seja controlado, desde que você tenha uma boa comunicação com o profissional médico que tá fazendo a conduta médica com aquele paciente, pra saber também as medicações que ele tá tomando, se tá tudo bem. O dentista vai decidir se faz ou não, porque o dentista é um profissional que ele é liberal. Mas é muito interessante ele ter essa comunicação com o médico que fala, inclusive, do risco cirúrgico que aquele paciente tem, né? Então, assim, uma contraindicação seria o paciente que tem grandes comorbidades, né? Tais como diabetes, a pressão alta, problema de coração, algumas síndromes, que não estejam sob tratamento. Agora, assim, o paciente ele é hipertenso, a pressão dele, dentro do possível, está controlada. É super possível fazer o tratamento e com muita segurança. Existem anestésicos que são seguros para se trabalhar.
O procedimento de remoção de um dente, colocação do implante, você vai fazer também de forma muito assertiva, muito segura. Existe, assim, o passo a passo que você vai seguir, igual você seguiria com outro paciente, né? Então, para poder ter muito sucesso. E também a gente vai ter sempre um cuidado a mais com as medicações pré-operatórias, né? Porque, por exemplo, esse paciente ele é cardíaco. Então, ele precisa fazer esse tratamento neste momento? É um questionamento que, como dentista, eu vou fazer. Se eu posso aguardar, inclusive ele estar mais tranquilo, beleza, eu aguardo e faço com mais segurança ainda. Mas agora pensa comigo. Eu sou um paciente que tem um problema, eu tenho diabetes. E a minha diabetes, ela compensa e não compensa. Porque depende também daquela questão da dieta que o paciente vai seguir. Porém, esse paciente tem um dente que dói muito. Ou já tá quebrado. Deixá-lo com dor é muito pior para a saúde dele. Então, do que fazer o tratamento. Aí, nesse caso, a gente pode fazer a remoção do dente. Eu já removi o dente, ele já foi anestesiado, já teve o corte da gengiva. Colocar o implante ali não seria nenhum problema também. Então, assim, as contraindicações, elas existem sim, né, desde que esse paciente não esteja sobre um tratamento. Entendi. Respondendo você. Não esteja naquele estado crítico mesmo. É. Realmente não tem como ele fazer nenhum outro procedimento de saúde. É, claro. Agora ele tá com estado crítico, a gente tem que pensar sempre no bem-estar geral dele, né? Peraí. Vamos cuidar de você primeiro. O seu dente faz parte de você, mas antes você tem que estar aqui bem. É mais ou menos isso, né? Seu dente faz parte de você, mas eu preciso de você primeiro. Isso, então, é isso aí. Então aí você cuida dele, Entendi. fala pra ir lá e tal, no médico, alerta, instrui, faz o encaminhamento. Qual que é a diferença entre implante e prótese? É assim, ó. O implante, ele é o ato cirúrgico onde você coloca um parafuso, né? Então, esse é o implante. A prótese é tudo aquilo que vem sobre um dente ou sobre um parafuso. Eu posso ter, por exemplo, assim, ó, a lente de contato seria um tipo de prótese, né? Porque a prótese seria um aparato. Visual. Isso, um aparato que vai substituir ou complementar algo. Então, por exemplo, eu perdi a coroa de um dente meu. Imagina que eu tenho um dente, eu sofri um acidente, ele quebrou, mas ficou uma raiz. Sobre essa raiz dentária, eu vou fazer um dente artificial. É uma prótese. Eu fiz um implante, já tá ele lá no osso. Agora eu vou ter uma prótese sobre ela também. Conseguiu entender? Sim. Então é isso. Então, a prótese ficaria sobre onde sustentaria aquele osso ali, o dente, né? E essa prótese é aquilo que a gente vê, né? Que pode ser um dente, uma faceta, uma prótese total, quando o paciente perdeu todos os dentes. Assim, agora um pouquinho perguntando ali do seu consultório, como é que é a vida de empreender nessa área odontológica? Olha, nossa, quando eu falei olha, veio aquela música, olha a explosão, né? É uma explosão, uma loucura. É muito difícil, é muito complicado, você tem que ter muita dedicação. Empreender não é fácil em nenhuma área, né? Mas assim, na odontologia, é assim, ó. Para você empreender, você dá oportunidade para outros profissionais de atuar. Mas aí você tem que se desmembrar e virar mais de uma pessoa, porque você também é uma pessoa que executa, você é um mentor e você também tem que ser um líder para supervisionar tudo isso. Porque tem alguém que tá ali com você, fazendo coisas que você não necessariamente está vendo. Mas você tem que confiar nessa pessoa e você tem que observar e supervisionar se ela tá fazendo do jeito que deve ser. Ou do jeito, pelo menos, que você imagina que deveria ser. Né? Então eu considero que é difícil por essa questão, porque você vai trabalhar com outras pessoas, você vai assumir muita responsabilidade e dividir também. Tem que saber delegar, saber pra quem se delega, com quem se trabalha. Sim. E assim, na área assim, da odontologia estética, você vê uma dificuldade maior de conseguir pacientes, dessa prospecção de pacientes, do fluxo de caixa? Como é que você lida com isso? Ô, Lucas, como um todo, é mais difícil, sim, porque principalmente quando a gente fala de estética, né? O estético, ele é muito variável. E então, assim, vai variar muito, assim, da expectativa daquela pessoa que ela tá buscando. Então, às vezes, o que ela imagina acaba que não... Ela fala assim, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas nesse momento eu não vou poder.
Entendeu? Então, assim, tem muito interesse por parte de todas as pessoas. Não, todas é muita gente, né? Mas a grande maioria. Mas, assim, o fechamento, ele acaba que é menor. Porque, principalmente também, a pessoa fala assim, ó, isso é algo que eu quero muito, mas eu tenho outras necessidades. Então, ela vai colocar na balança certinho. Mas tem aquele caso também que esse querer muito está associado com uma necessidade. Eu tenho um dente que ele é muito manchado. Nossa, pode fazer, porque vai melhorar muito a sua vida no seu trabalho, você vai ficar muito mais confiante, vai se sentir mais feliz. E depois eles falam, nossa, é verdade, tinha que ter feito antes. É, né? É assim. É. Né? Porque a gente tá cada vez mais numa sociedade muito estética, né? A gente tem uma procura muito grande por estética, principalmente, assim, eu falo isso também na questão masculina, né? Que a gente tá vendo que tá tendo uma busca estética muito forte, principalmente agora também voltando para essa estética bucal. Você notou esse boom também no seu consultório ali? Você notou esse boom de gente buscando cada vez mais esses implantes, lentes, essas questões? Com certeza, principalmente na pandemia. Porque, assim, ó, durante a pandemia, profissionais de diversas áreas, eles passaram a ter que pôr as caras nas redes. Era isso, eu não trabalhava. Né? Não só os famosos cantores que tinham que estar ali fazendo suas lives, mas, por exemplo, assim, ó, pensa mesmo na sua área, você é um advogado, né? Quase não se via advogado fazendo nenhum tipo de propaganda, de falando do trabalho. Hoje, o que mais nós temos nas redes sociais ali são profissionais nos bombardeando com informação, contando sobre o seu trabalho, dando dicas, instruindo, e dessa forma eles estão aparecendo e automaticamente, se um dia eu preciso de alguém, eu vou lembrar, nossa, o Dr. Lucas falou desse assunto que foi tão interessante pra mim, eu vou nele, né? Então você nem precisou chamar. E a pessoa acabou sendo chamada até você. Então, consequentemente, quando você vai gravar esse vídeo, você pensa assim, olha, eu vou vestir uma roupa legal, que eu vou ficar apresentável. Aí você se vê no vídeo, então você fala assim, nossa, meu dente, eu posso melhorar isso, meu cabelo. Então, teve esse bom sim, tanto de homens, mulheres, os adolescentes, todo mundo que tem seu celular ali, que tá preocupado com as selfies. Buscaram muito. Ô, Lucas, eu falo de você, mas hoje você tá eu tô comendo. atacando o salgadinho, né? Nossa, salgadinho gente. da Adriana Ney, gente, tá Eu tô com maravilhoso. Já eu vou atacar Muito, também. pode comer, fica à vontade. Vocês estão falando, eu tô morrendo de vontade. Não, Pode comer, fica à Ai, eu vontade. mastigo tão devagarzinho que se eu pegar, eu vou ficar aqui mastigando o tempo todo. Ó, Adriana e Ney, muito obrigada, tá delicioso. Doutor, se não provar agora, vai ter que provar no final. Ah, com eu tô certeza. achando que não vai durar até o final. Ah, vai Acho melhor você comer. Já eu vou separar alguns pra mim. A gente vai ter que colocar no outro pratinho pra convidado. Só, pode mandar mais. E gostaria de agradecer a Drogaria Santa Maria e a Contabilidade da Mauri também, e nossos outros dois patrocinadores principais aí que também. permitem que a gente tá aqui, né? Graças a Deus, né? entrevistando, Continuar comendo. entrevistando convidados, assim, do Cacife do Doutor. Então a gente tá aqui num alto padrão. E, Bruno, qual foi um caso, assim, conta aqueles casos do escritório, do seu consultório lá. Tem algum caso que você falou assim, pelo amor de Deus, esse aqui eu vou ter que arrebentar a boca do caboclo inteira, eu vou ter que consertar tudo. Ah, sim, assim, ó. Nós temos várias situações, né? Pacientes assim que às vezes chegaram sem nada, ou aqueles com muitos dentes, porém com muita coisa pra se fazer, né? Mas eu tenho um paciente que eu gosto muito da história de vida dele. Assim, é um paciente que chegou até nós, ele veio de outra cidade, ele já tinha desistido dele mesmo. Então ele passou por alguns problemas emocionais que o fez afastar de sua família e até acesso a uma parte muito negativa, né, do mundo para com ele, dele para com o próprio mundo. Então os dentes foram muito prejudicados. E depois, nesse processo de reintegração, ele buscou se reabilitar, inclusive além de se reabilitar como pessoa, se reabilitar no quesito imagem, para poder voltar para o trabalho e tudo mais. E eu lembro assim, ó, quando ele chegou até nós, ele chorava e tinha muita timidez para poder deixar eu avaliar os dentes dele. Então tinha muita coisa. Eu pensei assim, nossa, como que eu vou fazer? Esse caso aqui, eu fiquei assustado. Só que foi dando muito certo, devagarzinho, a gente foi fazendo, o paciente muito interessado, tinha muita questão que envolvia, assim, dramas, né? Nossa, o que vai fazer com esse dente? Ai, será
que eu vou dar conta? Ai, que medo. Porque também a pessoa não sabia nem como que era ser cuidada mais, né? Então foi um caso assim, e a gente ainda tá num processo de finalização desse quadro, né? E é um paciente, assim, que me chamou muita atenção pela grande quantidade de tratamentos que tinha. E aí, depois que você fez finalizar o tratamento, ele saiu outra pessoa. Nós estamos ainda num processo, né, de finalizar esse paciente, mas a partir do momento em que nós finalizamos o clínico, adequamos o meio bucal e fizemos a instalação de um aparelho, esse paciente ele já virou outra pessoa, entendeu? Ele, assim, é muito satisfeito. Hoje ele foi para mais longe, que ele era de outra cidade, mas era da região. Agora foi muito mais longe e continua vindo até mim. E eu fico até preocupado, porque faz uma viagem, tipo assim, 5 horas de carro, e eu falo assim, olha, agora a gente já tá numa etapa do tratamento que se houver essa necessidade pra você, eu delego. Eu vou te encaminhar, porque às vezes não é nem questão financeira, mas de ter que vir, né, pra ele. Mas a questão, assim, são riscos e coisas assim, né? E às vezes a pessoa, eu pensei, pode ser que ele pense que só eu que sei fazer isso. Mas então eu falei, eu posso encaminhar, que até pelo bem-estar dele, né? Não ter que viajar e tudo mais. Mas ele tem muita gratidão. Ele falou, não, eu quero terminar aqui. Entendeu? Então quero terminar e eu aproveito que quando eu venho, aí eu já vou nas pessoas que moram próximo da onde a gente morava e tudo mais. E é super legal. É muito legal. Se for falar caso, eu tenho muito caso. Nossa, tem muito caso. São muitas pessoas. E no Ciências Sem Fronteiras, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano. Teve algum perrengue chique? Olha... O perrengue americano é o mesmo que o brasileiro. Assim, os perrengues são perrengues, né? Você vai sentir tudo aquilo, assim. Toda aquela questão. Assim, tudo comigo já começou num perrengue, que foi uma questão assim, ó. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, no aeroporto, não havia ninguém me esperando, né? E aí eu pensei, meu Deus, pra onde que eu vou? Sua amiga não tava junto? Não, essa minha amiga foi para os Estados Unidos, mas foi para outro estado. Eu fui sozinho. Ficar juntos? Não foi não. Nós nos candidatamos no programa Ciências Sem Fronteiras. Ela foi selecionada para um estado e eu para o outro. Eu fui para o estado de Nebraska, lá na região norte do país. Aí então foi assim, ó. Criou-se um grupo no Facebook do Ciências Sem Fronteiras chamada Nebraska. E lá estavam todo mundo, pessoas de vários lugares do Brasil. Eu não entrei nesse grupo porque eu não tinha computador em casa, não tinha acesso à internet. O meu acesso à internet era na faculdade. Então, aí eu entrava na faculdade, via rapidinho as atualizações desse grupo que falava assim, ó, entrar no site da faculdade, fazer um formulário para marcar o lugar que vai dormir. Aí eu entrava lá com as dificuldades, lendo assim, assado, ok. Pronto. Só que sempre eu ia fazer quando já estava muito atrasado, porque eu não entrava todo dia. E também eu queria sair do Brasil com as minhas disciplinas concluídas. Então eu falei assim, professores, eu quero finalizar. Eu não queria deixar, porque depois eu teria que voltar a estudar aquela coisa retroativa. E essa minha amiga, ela falou, não, eu passei, bloqueou a universidade aqui e foi pra casa, que ela queria inclusive desfrutar dos seus familiares. Então eu falei, não, eu vou virar 2 aqui, eu vou finalizar isso aqui, no tempo que eu puder eu vou arrumando isso lá, né? Então eu não fiz parte da comunicação no qual deixou reservado um ônibus que todo mundo ia junto, que haveria alguém da própria universidade que inclusive falava português para buscar esses brasileiros lá. Por quê? Ficou combinado que todo mundo ia no dia 12 de agosto. E eu falei assim, ó, eu não vou no dia 12 de agosto porque eu quero finalizar minhas disciplinas e eu vou ter uma prova no dia 15. Aí, então eu entrei em contato lá na universidade e eles falaram pra mim assim, olha, o prazo máximo é assim assado. Você tem que estar aqui. Aí eu pensei assim, brasileiro também tem uma mania de achar que tudo vai dar certo, né? Tu tem um jeitinho, né? Sim, eu falei assim, ai gente, depois que eu já tô lá, será que eles vão me mandar vir embora? Né? Então aí eu fiquei aqui, comprei minha passagem pro dia 19, no dia presente eu não estava. Aí uma amiga desse grupo me mandou uma mensagem, Bruno, você não veio. E eu falei assim, nossa, eu tô chegando, eu vou chegar, assim, né? E ainda tentando ninguém conhecia, essa moça era do Nordeste, o contato era muito pouco, porque eu não era presente no grupo. Então deixou uma notinha ali que eu deveria estar lá. Mas aí, resumidamente, eu mandei um e-mail da faculdade. Aí a moça chamava Liana, né? Aí eu falei assim, Liana, eu vou chegar no aeroporto de Lincoln, tal hora, assim, assim, assado, por favor, me espera lá. E aí eu não tinha telefone, eu não tinha internet, eu não tinha nada. Deus. Aí eu imprimi, aí eu pensei assim, essa Liana não respondia esse e-mail. E aí eu comprei a passagem na quinta-feira, depois que eu passei na disciplina da Unifal.
para viajar no domingo à noite. Então, na segunda-feira, eu cheguei lá no aeroporto e já foi um perrengue muito difícil, porque assim, a gente sai do interior, eu nunca tinha entrado no avião, eu nunca tinha feito uma viagem assim internacional, nunca tinha ido para nenhum lugar. Né, uma cidade maior, assim. Então, quando eu cheguei ali, aí eu peguei a minha mala e era um aeroporto menor já. Passei por outros aeroportos muito grandes, né? Os aeroportos dos Estados Unidos são enormes, mas esse era pequeno, porque a cidade era, embora a capital, era uma cidade pequena. Então, o aeroporto estava até bem vazio, eu fiquei andando assim, pensei assim, nossa, pra onde que eu vou? Porque o aeroporto geralmente tá longe do centro, né? E como que eu vou? Onde que eu pego alguma coisa? Pergunto algo. Aí um senhor do aeroporto, ele me viu, e aí ele chegou e falou assim pra mim assim, se eu tava esperando por alguém. Aí, primeiramente, ele já falou, eu já não entendi nada. Nossa Senhora. Porque assim, eu estudava inglês por conta para ir para esse programa, na vida no geral. Eu sempre tive muita vontade de aprender inglês, mas eu não tinha tido acesso até então. Então eu tinha questão assim, que eu conseguia falar as frases, mas o meu listening, que era o escutar, era muito ruim. Então, aí eu falei para ele assim, ó, I come here to study English at UNL, que era, eu vim aqui para estudar inglês na Universidade de Nebraska, né, que era a sigla dela, eu já sabia que o pessoal falava desse jeito, UNL. Aí o que acontece? Aí ele falou assim, ok, aí eu falei assim, sorry, que ele tava querendo saber, e aí, se tem alguém? Aí eu peguei e falei assim, I'm lost. Aí ele começou a falar assim, se eu tinha algum documento, e assim, excuse me, eu não tava entendendo, não conseguia abrir minha mala, entender que ele queria, que eu tinha que pegar algum papel, né, pra ele tentar me ajudar de alguma maneira. Aí ele falou assim, excuse me, pegou a bolsa que eu tava, abriu assim, aí eu vi que ele tava querendo buscar alguma informação, aí peguei esse papel do escritório dessa Liana, que era a assinatura do e-mail dela, e lá tava, tipo assim, falando das informações, do endereço da universidade, o prédio onde eu ficaria e tudo mais. Aí esse senhor liga na UNL, e eles falam pra ele assim, we are not waiting for any Bruno from Brazil. Que era tipo assim, não estamos esperando por nenhum Bruno do Brasil. Nossa. Aí ele falou assim, eles falaram que não estão te esperando, não. Aí eu entendi isso. E eu quase morri de medo. Eu falei, meu Deus. Perdi tudo. Nossa, aí eu só pensei assim, meu Deus. Eu fiquei pensando assim, sabe? E aí, nesse momento que a gente tava nessa situação, e esse senhor falando, passou um tempinho, chegou um menino com uma folha sulfite escrito Bruno. Depois de algumas horas nós lá. Porque assim, eu pensei, será que eu vou vir embora? E como que eu vou? Eu não tenho dinheiro. Como é que eu volto, né? Como que eu volto? Ó, compra passagem aqui mesmo. Porque eu não tinha acesso a um computador. Aí chegou esse menino. Aí ele foi explicar. Porque esse menino já morava lá. Ele também falava, ele era brasileiro. Mas ele já era de um doutorado, já estava finalizando. E aí ele chegou e foi explicar o que aconteceu. Que a Liana pediu pra eu fazer isso pra você. Porque ela viu seu e-mail também muito em cima da hora e não te respondeu. Então, assim, já começou nesse perrengue. Eu pensei, eu nunca mais quero sair nas ruas. Eu pensava desse jeito, eu não quero sair nas ruas, porque eu não entendia nada, era muito difícil. Deu uma sensação assim. Foi uma sensação assim muito louca, sabe? Meu Deus, eu Nossa. imagino. Mas você foi sem resposta do e-mail, gente. Eu não saio de casa sem essa resposta do e-mail. Então, porque eu tinha um voo comprado. Aí eu tinha que ir. E eu fui lá. Aí depois eu acessei na Lan House no domingo. E não tinha essa resposta. Entendeu? Mas eu tinha, de certa forma, eu tinha o valor que eu recebi, né, pra ir. Eu tinha já a passagem que eu já tinha comprado. E tinha lá a Universidade de Nebraska, tinha um endereço. Assim, em algum momento... Vai dar certo. Dizem que quem tem boca vai a Roma. Então eu pensei, vai dar certo, eu mostro o papel, se for o caso. Né? Só que eu não tinha noção do quão complexo que era um aeroporto, como você se comunica, como que você vai pra lá e volta pra cá, como que ia ser essa experiência, esse primeiro contato. Isso eu não tinha noção, eu era muito inocente. Você é mineiro mesmo, né? Sim, daqui de Alfenas. Eu sou de Alfenas. Então, mineiro do interior, perdido em Nebraska, lá naquele aeroporto, imagina, a única coisa que eles entendiam era o uai. Sim, é o uai, e eles deveriam pensar que você tá questionando, que você tá perguntando o quê? Uai o quê, caralho? Fala aí. É tipo isso. Logo você já teve que ir pra universidade nos primeiros dias. Aí foi assim, ó.
nós chegamos... Como os Estados Unidos eu fui selecionado sem ter o TOEFL, que é aquela prova de proficiência do inglês, então quando nós chegamos lá, quando eu cheguei, os brasileiros que estavam já tinham passado por esse processo. Aí eu fui fazer um teste de nivelamento, porque aí nos foi concedido um curso de inglês. Ali eu aprendi inglês. Então, nós teríamos que ter um curso de inglês para poder te preparar para você ir para o acadêmico. Entendeu? Então, meu programa, ele seria de 1 ano e meio. Aí eu fiquei 1 ano só, voltei um pouco antes. Então, aí eu fiz esse curso de inglês e aprendi bastante. Aí, quando eu fui fazer meu nivelamento, eu já fui colocado num curso intermediário. Porque eu tinha boa gramática, eu tinha boa leitura, que eram coisas que eu podia crescer por conta. Agora, no listening, eu não tinha um bom listening. Então, durante o meu curso, aí eu fui aprendendo. Na marra. Na marra. Ali no meio de Nebraska, perdidão. E assim... E assim, você tem notado uma busca dessa questão de implantes, de lentes ao redor do mundo também? Ou é mais uma questão mais brasileira, assim, brasileiro, que essa questão dele da aparência? Você tem notado que isso é uma questão mundial também? Olha, Lucas, a odontologia brasileira, ela é a melhor do mundo. O nosso acesso é o mais livre, sabe? A busca e a necessidade, ela é mundial, mas o acesso, ele é muito baixo. Assim, fora daqui, em país desenvolvido. Nos Estados Unidos mesmo, como a gente estava falando, é uma fortuna você fazer um tratamento de implante. É quase que impossível, sabe? Porque as pessoas teriam que falar assim, nossa, eu vou vender um carro para poder pagar esse tratamento. Então, assim, a procura, ela é gigante, né? Aqui no Brasil é tão grande. Eu acredito que aqui, se a gente aproveitar da oferta que nós temos, da odontologia, com preços acessíveis, atendimentos gratuitos nas universidades, essa iniciativa governamental de colocar na atenção básica, que tem os centros odontológicos e nos PSFs, né? Um dia o número de implantes aqui vai reduzir muito. Porque eu vou manter essas pessoas com esses dentes. Mas fora daqui, a procura ela é muito grande, inclusive desses internacionais que vêm para tratar aqui com a gente. Acontece muito. Olha, não sabia disso, que tinha gente vindo de fora pra Sim, é o que mais tem. Por exemplo, assim, ó, aqui em Alfenas a procura é pouca, embora nós já tivemos pacientes internacionais. Nós temos, por exemplo, uma paciente da Espanha, uma paciente de Nova York. Essa paciente de Nova York, ela mora lá há muitos anos, desde 82, se eu não me engano, e ela aproveitou uma oportunidade que ela viria para a região e falou, quero tratar tudo que pode aí, porque não tem condição. Só para você ter noção, por exemplo, um processo de implante dentário fora, vamos pensar a nível de Europa, que essa paciente de Madrid me falou, vai sair na faixa de 4.000 euros. Nossa senhora. Você tá entendendo? Sim, é muito caro. Então, assim, aí fala assim, nossa, porque a gente tem aquela idealização, né? Nossa, que vai ser rico na Europa e vai ser rico assim nos Estados Unidos e tal. Existem muitos acessos, tudo tem seus prós e contras, né? Mas a nossa saúde odontológica, ela é muito grande, ela é muito boa. E, inclusive, os nossos profissionais, eles são profissionais de excelência, porque como nós temos uma população que busca por esse serviço, inclusive nas instituições de ensino, os nossos profissionais, eles saem com muita prática. E fora daqui, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é dentista nos Estados Unidos. Ele falou, olha, eu nunca fiz um tratamento de canal. Nossa. Sim, eles formam sem ter canal. A oportunidade. Aí depois da graduação, eles vão fazer uma especialização. Entendeu? Porque nesses locais também, os profissionais, eles se nicham. Eles não trabalham igual, por exemplo, eu sou clínico geral. Aí eu sei fazer canal, eu faço canal. Sei fazer uma limpeza, eu faço uma limpeza. Sei fazer uma prótese, eu faço, né? Então, ali não. Eles se especializam e falam assim, eu só faço a prótese. Aqui no Brasil, nós temos profissionais que atuam assim também. Mas ali fora, isso é o mais comum. Entendeu? Entendi. Então, assim, a odontologia brasileira ela é muito procurada e por pessoas, assim, que vêm de fora para poder tratar nas grandes capitais aí. Sempre mostra o pessoal que fala assim, turismo odontológico, tem essa expressão. Eu vou para São Paulo e vou ficar aí 15 dias. Aí faz os implantes, faz o tratamento que precisa, põe lente, faz o que precisa. Nossa. Ô, doutor, se a gente for pensar para diminuir esses casos mais graves de necessidade de implante ou até mesmo de uma dentadura em casos que não tem mais o que fazer, a educação em saúde bucal ela é essencial. Sim. Teria algum recado para você deixar para o pessoal de casa, dicas, o que você tem que fazer na sua rotina
Pra deixar como dica mesmo, pessoal. Sim, olha, pessoal, falando com vocês aí, tá? A dica, ela é muito básica. É o arroz com feijão mesmo, viu, Cris? É a questão da higienização, é o uso do fio dental, é fazer a limpeza e procurar também um profissional dentista para poder avaliar os dentes, identificar pequenos problemas e já passar uma conduta para tratá-los antes que isso se agrave, né? Mas pense comigo, olha, o primeiro recado para os pais que cuidem dos seus filhos, instrua a higienização desses, acompanhe, monitore, porque essa criança, ela vai crescer e vai cuidar dela por si própria. Então, consequentemente, no futuro ela não vai ter problema. Né? E os pais também cuidar de seus dentes, porque querendo ou não, esses pais atuais, eles têm uma questão assim, que eles já vêm de um traço histórico, porque os seus pais, né, ou seja, os pais desses, não os incentivou. Não tiveram essa oportunidade que estão tendo, igual de estar vendo aqui o Pode Farma Podcast, sabendo dessa informação preciosa, né? Então, a dica que eu dou é simplesmente educação mesmo. Sabe, educação como um todo, porque a educação ela faz a diferença em todo e qualquer espaço, né? E na bucal, fazer a higienização corretamente. Aos pais, higienizar os seus dentes na frente dos seus filhos, porque isso mostra aquela questão de espelhamento, de incentivo. O que meu pai tá fazendo, né? E nós mesmos incentivarmos. Tem um paciente, por exemplo, que ele trabalha com obra. E aí eu sempre falo, olha, eu vou te dar essa escova para você poder fazer higienização. Porque a resposta que ele me deu um dia que eu perguntei é, eu não faço escovação na obra, porque lá é tudo muito corrido, né? Eu falei, não, você tem que fazer. Então aí ele falou um dia assim pra mim, nossa, só porque eu tô fazendo a escovação na obra, todo mundo tá fazendo lá também. Aí eu pensei, olha que legal. Sim. E a troca de escova de dente, ela tem que acontecer com qual frequência? Olha, geralmente recomendamos que se troque essa escova de dente em períodos assim semestrais, a cada 6 meses. Mas não necessariamente é um período que vai mandar pra gente. É quando você avaliar a sua escova e analisar a qualidade da cerda das escovas. Sabe quando a escova ela já começou a ficar toda descabelada, com as cerdas assim? Então, já é um indício de troca. Ou quando eu compro uma escova que ela é bem macia para poder fazer a higienização dos meus dentes, que aliás é a escova ideal, para não machucar a gengiva e tudo mais. Só que, conforme eu vou aplicando força, essa escova ela vai ficando com as cerdas duras. Então, eu penso que é um momento de trocar também. E um outro indício de troca é quando você passa por algum processo infeccioso, inflamatório, por exemplo. Ah, eu tive uma infecção de garganta. Aquela escova está contaminada. Então, eu penso, vamos trocar. E pra quem compartilha a escova de dente? Ah, não pode. Não pode, gente. Não compartilhe roupa, mas escova não. Entendeu? Você pegou acidentalmente, acontece. Respira e vida que segue. Mas não pode compartilhar, não. Ah, que isso, doutor. Dá nada. Eu vou compartilhar as de escova, já compartilha tanta coisa, não uma escova de dente, não dá nada, não. Não, dá sim, pode não. Entre a escova comum e a escova elétrica, tem alguma diferença, alguma preferência? As escovas elétricas, geralmente elas são indicadas para pessoas que têm mais assim, dificuldade com coordenação, porque ela já faz o movimento rotacional, que é o movimento ideal para limpar os dentes, né? Eu prefiro sempre as escovas manuais mesmo, mas isso vai muito da questão de cada um. O melhor para você vai ser aquilo que você consegue dar o seu melhor. Então, é como um carro, né? Todos vão te levar em todos os lugares, mas alguns você vai ter mais conforto. Então, se você se habituou bem com uma elétrica, não necessariamente ela é melhor do que a manual, não. Entendi. Tá. Eu acho que eu vou começar a usar alguma escova elétrica, também dá uma preguiça. Já deixa tudo ligado. Eu acho que atrapalha. Eu não sei, eu não me habituei, não. Não gostou, sei, não? não sei. Que ela fica dando aquelas voltinhas, eu tinha que deixar um pouquinho em cada dente. Então eu prefiro dizer assim. E, doutor, qual que é o recomendado de um paciente que tá visitando um dentista pra fazer aquele check-up regular? 6 meses. Gente, 6 meses, viu? Por quê? Se você foi hoje e eu fiz um tratamento em você, eu avaliei e não tem nada. Daqui 6 meses, é improvável te ter também. Ou se aconteceu, imagina que você falou assim, praticamente não vou escovar dente nem um dia. Vai estar no começo. Então, a gente já consegue tratar com muito mais facilidade. O outro ponto, você foi e fez um tratamento com um profissional. Aí ele vai falar, olha, se isso aqui der algum problema, vem aqui que eu resolvo pra você. Em 6 meses, se deu algum problema, na maioria das vezes ele vai resolver pra você, inclusive como garantia do trabalho. Ele vai entender, não, esse paciente é tão presente, isso aqui, algo aconteceu, já consigo reforçar, às vezes nem precisa refazer tudo,
Você tá entendendo? Então fica muito mais tranquilo, mais econômico. Eu recomendo voltar sempre a cada 6 meses. Porém, existem situações que esse período ele tem que ser reduzido. Aqueles pacientes que têm uma dificuldade maior com a manutenção dessa saúde bucal, tem um comprometimento menor com a educação de fazer, compromisso. Sabe aquele paciente que você fala assim, ó, faz assim, tá bom. E não faz? Aquele que não passa o dental, não faz nada daqueles desse sentido. Aí no dia do dentista, você acredita que ele fala que faz? Faço. Com relação a cremes dentais, tem algum específico, esses milagrosos de carvão ativado? Não recomendo de forma alguma. Dos comuns, qualquer um pode ser utilizado ou tem algum da sua preferência? Olha, eu recomendo as pastas que contenham flúor, né, que é importante para preservação e manutenção, né, dessa saúde bucal, porque o flúor ele vai estar atuando ali, inclusive na seleção de algumas pela proteção dos dentes, né, em função de estar atuando ali contra as bactérias que estão presentes na nossa boca, que são saudáveis, mas dependendo da quantidade, isso pode prejudicar a saúde desses dentes. E eu penso assim, ó, fujam de pastas que prometem clarear, porque na maioria das vezes essas pastas, elas contêm alguns abrasivos, que às vezes você escova o dente, faz assim, ó, você até sente como se tivesse uma areinha. Essas areinhas, elas vão criar micro desgaste no nosso dente. O nosso dente, ele é constituído de minerais. Então, se eu tivesse a oportunidade de analisar isso com o microscópio, eu ia ver uma infinita quantidade de mineral, como se fosse grãozinhos de areia. Então, quando eu pego uma coisa que é como se fosse uma lixa e vou raspando, vai saindo mais pozinhos do dente. Eu vou desgastando o meu dente. Então, eu penso assim, ó, a pasta, o que mais vai mandar ali vai ser uma boa escova e uma técnica de escovação. A pasta em si, ela vai ajudar como incentivadora, porque fica aquela sensação gostosa, aquele hálito fresco. E ela também tem um potencial de limpeza. Mas imagina que eu vou escovar sem pasta. Tem estudos que mostram pessoas que podem escovar sem pasta e se fizer com a técnica correta, seus dentes vão ficar limpos, ela não vai ter problema. Entendeu? E o uso de bicarbonato para clarear? Olha, não, o bicarbonato ele não tem a função de clarear, ele é utilizado na odontologia como agente de limpeza, porque ele vai atuar exatamente como eu falei. Num aparelho odontológico, ele é lançado sobre o dente com uma pressão, e aí ele vai tirando tudo aquilo que tá sujando o dente, uma placa, o pigmento e tudo mais. É pra ser usado só no consultório? Só no consultório. Se eu pegar minha escova, atolá-la ali no bicarbonato e colocar no meu dente, eu vou estar fazendo riscos muito pequenos ali. E aí vai desgastando o meu esmalte. O uso de enxaguante bucal, ele é recomendado ou ele é só um plus? Olha, ele é um plus. Mas é recomendado sim, porque fica aquela sensação gostosa de limpeza. Dependendo do enxaguante bucal, ele pode ter um antimicrobiano. Então, esse antimicrobiano, dependendo também da indicação, ele é favorável para aquela saúde. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Porque assim, ó, toda aquela flora bacteriana que eu tenho na minha boca, ela é importante para um equilíbrio do meu corpo. Então, eu não posso viver com enxaguante bucal que tem esse antimicrobiano, porque senão eu posso zerar essa flora e ter um monte de problema, né? Mas é indicado sim usar. É uma questão que é opcional. Não é assim, tem que usar para que seus dentes sejam saudáveis. Não. Tem que usar o antimicrobiano nos casos em que é necessário para melhorar a saúde. Mas depois, o que é recomendado é faça o uso do fio dental. Eu falo bastante do fio dental porque os pacientes, eles são bem resistentes, né? Fala assim, que demora que que trabalheira. Eu uma preguiça desgraçada de passar fio dental. Eu passo com ódio, mas eu passo. Fica, não. Eu aprendi na vida adulta, eu amo. Hoje, se eu não passar o fio dental, assim, eu tô assim como se eu tivesse amarrado. Mas assim, até a vida adulta, eu não tinha sido incentivado, não tinha me educado, então eu não sabia que eu precisava fazer também o fio dental. Eu também não fazia até a vida adulta, não, mas hoje eu ainda faço, mas faço com ódio no coração. Mas a partir de hoje, Cris, me ajuda. A partir de hoje, você vai fazer. Lembra que é muito importante. O fio dental ele vai ajudar na limpeza e na prevenção de cáries e outras doenças, né? Assim, ó, o fio dental, ele vai limpar regiões do dente que a escova não alcança, que é a região interdental, entre os dentes. Agora, imagina, eu não escovo meu dente. Gente, é para escovar, esse é um exemplo. Eu não escovo meu dente. O próprio alimento que eu como atua na limpeza. Imagina que eu como uma couve.
Entendeu? Uma castanha. Vai bater ali na frente do dente, já vai liberando, vai limpando. Mas o meio do dente, nenhum desses alimentos vão conseguir atuar. A fala, a língua, quando eu faço assim, ó, passei a língua sobre os dentes, já é uma forma de fazer a limpeza, né? Não a limpeza efetiva, mas está acontecendo, está impedindo o acúmulo e o assentamento dessa placa ali. Agora, quando na região interdental, nada consegue. Então, aquela placa bacteriana, ela vai virar um biofilme. E ela não vai sair dali, vai virar um tártaro que só vai sair com o dentista fazendo a raspagem. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu recomendo que se passe sim o fio dental. E tem vários tipos de fio dental, mais fino, fita, isso, aquilo. Tem algum que é mais indicado? O mais indicado também, na minha opinião, é aquele que você consegue fazer melhor. Tem paciente que fala assim, eu adoro aqueles que tem uma pastinha. Aí eu falo, nossa, que bom, esse é tão confortável, ele desliza mais. Então, sim, existe uma questão assim da motivação, né? Então, mas eu uso uma linha dental mais simples, mais econômica e consigo limpar muito bem. Ótimo, porque a função ali é ele adentrar a região interdental e fazer aquele processo de raspagem sobre os dentes, tirando qualquer coisa que poderia estar grudada ali, entendeu? Sacolinha não pode não, né? Não. Ah. Lógico, não. E nem linha de costura. Nem palito de dente. Não, ai, gente, palito de dente, não pode. Eu já vi até cabelo. Não, tem gente que faz isso mesmo. Mas Pode não. Não, hoje eles estão vendendo até fio dental esticado já, né? Você já compra o fio dental esticado, já você não precisa nem esticar com a Já vem argolinha assim. pronto. Mas isso não é indicado. Assim, ó, esse fio dental que a gente vê, assim, que vende até no potinho, né? Geralmente ele é muito usado para criança ou na situação em que o paciente faz uso de um aparelho ortodôntico, que ele encaixa ali entre o fio. O fio dental mesmo, ele tem que ser o de linha ou a fita, e cada pedacinho tem que ser específico para cada região do dente. Porque a gente está falando de bactérias e cada bactéria, mesmo na boca, ela é específica em cada região. Então pensa, eu tenho um processo inflamatório, um exemplo, num dente aqui da frente. Aí eu passo o fio dental ali, ele contamina, ele vai pegar ali aquela bactéria que está parada. E eu vou levar para uma outra região que estava saudável. Então é esse fio dental que você citou, que ele é uma argolinha e eu vou passando assim, ó. É um crime para a saúde bucal. Entendeu? Você Então não tem que ir pode, passando não. e passando a fita pra você pegar um novo pedaço pra cada dente. Eu pego um nozinho grande assim, enrolo numa mão, passo um pedacinho aqui. Beleza? Tá sujo. Eu giro sujo no carretel e pego outro pedacinho limpo. E assim vai indo até acabar. Aí no começo a gente tem pouca coordenação, então a gente gasta bastante fio dental. Aí com o passar do tempo, nós vamos aprimorando a técnica, né? Certo. Pra quem tem dente muito apertado, tem alguma sugestão, o mais fino, fita, alguma coisa? Eu penso assim, ó. Quando os dentes eles são mais apertados, é interessante que se use os fios dentais que apresentam a pasta, porque ele vai deslizar mais fácil e quanto mais fino, melhor. E tomar muito mais cuidado, porque às vezes você pode aplicar uma força muito acentuada e quando vê do nada, ele passa e vai pra dentro da gengiva, aí machuca. Aí o que o paciente vai falar? Eu não vou passar o fio dental, porque é só eu passar o fio dental, a minha gengiva sangra. E aí vai sangrar mesmo, porque eu não passo o fio dental, a gengiva vai inflamar. Então aí fica aquele ciclo negativo, sabe? Não passa porque sangra porque não passa. Aí a gente tem que sair desse Começar ciclo. a passar pra parar de sangrar. Exato. Fala assim, ó, passa e deixa sangrar, que uma hora ela vai parar de sangrar e pronto. Aí ela não vai sangrar porque você tá passando. Eu tenho muito problema com gengivite, né? Que, como eu falei, eu não gostava muito de passar fio dental. Eu detestava passar porque era passar e escorria sangue da minha boca, como nem água. Mas, doutor, tem alguma relação da questão da gengiva com essa questão das lentes? Tem que ter algum cuidado com a gengiva antes de começar a lente ou não tem? Tem sim, ó. O paciente ele vai fazer lente de contato. Tem que ter gengiva saudável, um pré-requisito. Senão não tem como eu pôr. Porque até no processo de fazer a cimentação da lente, eu encosto naquela gengiva que não tá saudável, que vai sangrar, vai contaminar o processo. Essa lente vai soltar, ela vai já nascer ruim, né? Fiz o tratamento. A gengiva tá perfeita. Durante o tratamento, depois do tratamento, a gente sempre vai controlar esse paciente.
volta aqui para eu avaliar você daqui 6 meses. Aí eu vou avaliar como que está as margens das lentes que eu coloquei, como que está a higienização desse paciente e como que está a saúde e qualidade dessa gengiva. Né? A gengiva, de uma forma mais grosseira explicando, seria como se fosse a nossa mão. Se eu não pego nada, ela fica muito sensível. Mas imagina que eu vou fazer uma atividade física. Então, quando eu faço atividade física, ela fica mais grossinha. E aquilo é um mecanismo de proteção. Na nossa boca, se eu faço um processo de escovação correto e o uso do fio dental, ele vai induzir a nossa gengiva a receber uma camada a mais de cera. Então, ela passa por um processo de ceratinização, né? Que é uma proteína que vai ficar ali, então vai virar um tecido que ele é mais grossinho, mais espesso. Consequentemente, ele é muito mais resistente a agentes infecciosos. Então, aí essa gengiva não vai sangrar, ele consegue fazer uso do fio dental. Por isso que eu falei no exemplo anterior, a gengiva sangrou quando passou o fio dental, é porque é uma gengiva muito delicada. É um periodonto que a gente fala que é fino, muito delgado, muito suscetível ao sangramento. Então, a gente precisa mudar esse perfil. Entendi. Entenderam? Doutor, para quem tem muita sensibilidade, tem algum tipo de clareamento que seja indicado? Sim, ó. O clareamento, isso é tão legal falar, porque as pessoas falam assim, o clareamento ele vai deixar meu dente sensível, meu dente já é sensível. O paciente que tem sensibilidade, antes de mais nada, a gente precisa identificar. Por que que tá sensível esse dente? Tá sensível porque tem alguma trinca, tá sensível porque teve algum desgaste. O paciente, às vezes, ele desenvolve o bruxismo. Então, em função do bruxismo, ele fica raspando tanto o dente que destrói o esmalte e expõe o interior. Então, consequentemente, fica sensível. Então, antes de fazer o clareamento, nós vamos fazer uma proteção dessas regiões e vamos resolver aquilo que causa sensibilidade, né? Porém, existem pacientes que não têm nenhum problema e seus dentes são naturalmente mais sensíveis do que outras pessoas. Aí nós vamos fazer um tratamento pré-sensibilidade. Existe o dessensibilizante que se coloca no dente. Existe também lasers que a gente utiliza, que ele vai induzir a melhora dessa sensibilidade. Aí a gente vai fazer antes, durante e depois do clareamento dental. Entendeu? E também vamos trabalhar com concentração de gel clareador mais fraca, concentração mais baixa. Mais longo. Sim. Aí é um processo que você faz com mais observação do que o paciente que não tem nada. Aquele paciente que não tem nada, você vai lá e faz muito mais tranquilo. Então não é simplesmente, hoje tem muito que você compra a plaquinha já pronta, compra o gelzinho e já passa. Isso não é recomendado. Não, fazer em casa. De jeito nenhum. Sem uma orientação. Até comentei esses dias na internet, tipo assim, olha, entrei aqui no Mercado Livre e apareceu, vende esse kit de gel clareador. Tá certo? Não tá de jeito nenhum, gente. Porque assim, imagina que você tem uma microfissura no dente. Aquele gel clareador que vai entrar, ele vai induzir um processo inflamatório interno do dente. E dependendo da concentração e a constância com que esse gel ele fica adentrando o dente, aí o que vai acontecer? A gente pode ter uma morte pulpar. Dentro do nosso dente, a gente tem como se fosse uma inervação, né? Que vai ser responsável pela vida desse dente. Então, esse dente, ele morre. E aí eu vou ter complicação, vou ter que tratar o canal. Esse dente, ele vai mudar de cor. Eu vou ter problema. Né? Então não pode. Pode ter até uma reabsorção, dependendo. A reabsorção é quando como se fosse assim, algo que comesse o dente. De uma forma bem grosseira, pra poder ficar bem claro, entendeu? A raiz do dente, ela vai passando por um processo que ela vai reduzindo o seu tamanho. Porque é como se fosse uma parte do nosso corpo vai destruindo ela, reabsorvendo. Entendi. Então as possibilidades é fazer o caseiro com indicação, o laser, tem mais algum? Sim, o de consultório. Eu sempre indico o clareamento supervisionado por um dentista. Seja em casa ou no consultório, sempre. O dentista vai avaliar, entender, porque não é simplesmente uma receita, que eu tenho uma receita pronta de bolo e eu dou, a Maria, o João e a Cláudia vai fazer a receita. Não. O clareamento do Lucas é uma situação, o seu é outra, da Maria é outra. Então é muito importante a gente avaliar a individualidade de cada dente. Porque às vezes numa mesma família, por exemplo, tem lá no meu consultório, vai a mãe e 2 filhas. A mãe recebeu um gel que era 20%. Com uma filha eu trabalhei com um que era 35% e com a outra um que era 12%. E aí elas falaram assim, nossa, por que tá tudo diferente? Porque a gente tava usando tudo uma caixinha só. Aí pensaram assim, ó, eu tinha explicado, mas não prestaram atenção. Mas assim, ó, a gente usou uma caixinha, vamos usar até acabar.
as seringas. Nossa. Aí depois foi aquela confusão. Eu falei, mas tá errado, porque a concentração é muito diferente. Né? A de 35 era no consultório, mas a concentração em casa era muito diferente, então não podia. Por isso que ela falou assim, ó, eu tô sentindo mais sensibilidade. E claro, o seu não é esse, o seu é o de 12, entendeu? Então é importante avaliar. Sim, sim. E doutor, você falou também dessa questão assim de como você ingressou na faculdade. Como é que foi essa trajetória sua aí, né, de luta, de estudo para conseguir uma vaga na Unifal, né? Começou com farmácia, depois foi. Como é que foi isso aí tudo pro senhor? Olha, a minha questão foi assim, eu até falei, né? Eu costumo falar para os pacientes, eu gosto de incentivar bastante, sabe? Eu trabalho hoje com as redes sociais, mas eu gosto de sempre levar para uma abordagem que a gente traz, assim, a psicologia, de motivar, de educar, de falar e tudo mais. E eu até falei outras vezes pra vocês que a educação, ela é a base de tudo, né? E pra mim, a educação foi a base. Assim, ó, eu vim de uma família muito simples. Lá na minha família ninguém estudou. Sou a única pessoa lá que terminou meu ensino médio. Ah, não, agora o meu sobrinho já terminou o ensino médio. Mas assim, até então eu era a única pessoa que tinha o ensino médio. Então, de ensino superior, em toda a geração da minha família, se eu pegar pela parte da minha mãe, pela parte do meu pai, eu sou a única pessoa. Né? Então, o que aconteceu? Foi tudo muito difícil, mas eu sempre gostei muito de estudar, porque nos meus professores, desde lá da infância, eu sempre via, por exemplo, assim, ó, Bruno, você brilhou, você é isso, você é aquilo, você é lindo, entendeu? Então, eles me incentivavam, então acabava tendo um amor que muitas das vezes eu não encontrava em casa, porque minha mãe não recebeu também, então ela não sabia me dar aquilo que eu buscava e aquilo que eu precisava. E eu era uma criança que eu considero que era muito diferente, sabe? Então eu era muito interessado, e aí eu gostava, aquilo que alguém te incentiva com atenção, você quer receber de novo. Então, consequentemente, a gente vai ficando naquele ciclo positivo. E através desse ciclo positivo, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito dedicado e muito bom aluno. Então, durante o meu ensino médio, eu consegui uma oportunidade, eu tive uma bolsa de estudo num colégio privado. E esse colégio privado alavancou aquilo que em mim, desde cedo, já era muito treinado. Então, ali eu tive um ensino de muita qualidade. E isso me abriu oportunidades, porque todos os vestibulares que eu fazia, eu passava, sabe? Então, eu tive muita oportunidade. De faculdade, eu fiz vários vestibulares, sempre tive as minhas aprovações. Inclusive no curso de medicina que eu queria, só que era distante. Então, não tinha condição nem de ir, nem para ir fazer a minha matrícula e ficar lá. Entende? Então aí eu acabei fazendo a escolha assim, entre aspas, né? Porque eu tinha essa questão, não tem condição de ir, então eu tenho que ficar, né? E eu não tinha informação também que o ensino superior existia alguns incentivos governamentais. Então, o que acontece? Aí eu fiquei em Alfenas, prestei um concurso e fiquei trabalhando. Durante esse meu processo de trabalho, eu pensei, eu vou ser concurseiro, vou prestar outros concursos. Aí eu prestei concurso da Caixa Econômica, passei e pensei, até me chamar, eu vou prestando outros. Aí fiquei naquela questão. Tribunal de Justiça e nananã. E aí eu estudava tanto pra concurso que eu falei, gente, conversava com umas amigas que eram advogadas, gente, eu sou do direito. E aí a história foi acontecer, eu pensei, vou fazer. Aí eu pensei, vou fazer a faculdade de Direito. Ué, pelo tanto de concurso você já passou. E a metade dos meus amigos concurseiros já estão com raiva do seu, e tanto de concurso você já passou. Aí o que acontece? Aí, durante a minha faculdade, ou esse trabalho, eu comecei a observar que eu não era da área administrativa. Eu detesto computador, não sei mexer, eu fico muito cansado com isso. Então, naquele momento, foi quando eu falei, eu vou voltar para os meus estudos do vestibular. Então, eu entrei no curso de farmácia, porque as disciplinas ali eram muito afins com a da medicina, que eu considerava que era um sonho, né? Então, assim, respondendo você, foi tudo muito difícil. Mas, assim, eu tive os incentivos de pessoas, assim, que não sabiam que elas estavam me incentivando e que aquilo era um marco tão grande para mim. Né? Mas hoje eu consigo ter muita clareza, né, sobre todos os professores, como eles foram importantes, como eles me amaram, me aceitaram, me receberam, me incentivaram. Né? Eu sou extremamente agradecido. Quando vai alguém lá na clínica que é professor, eu falo assim, nossa, você é especial. Eu falo assim, você é muito diferente, entendeu? É uma coisa assim absurda. Eu trato assim, até mais do que eu trato todo mundo igual e bem, né? Mas com esse daí eu fico assim, meu Deus, falando. Falta colocar no colo. Falta pôr no colo. Sim, porque o sentimento de gratidão é muito grande. Sim, sim. E é gratificante, né? A gente vê. Sua história é uma inspiração pra toda a gente.
sim, eu para várias considero que sim. pessoas, assim, né? Inclusive para nós mesmo Com aqui certeza. do podcast, porque realmente, igual você falou, foi tudo muito difícil, né? Não tinha condições financeiras. Sim. E aí foi vencendo e hoje chegou ao profissional qualificado que é. Então, assim, é para nós, assim, uma fonte realmente de inspiração. A gente não tem outras palavras pra estar escrevendo. Sim, não é fácil, né, Lucas, né, Cris? Às vezes Com a gente fala assim, certeza. nossa, O meu caminho Deus. é árduo, né? Eu vou desistir, o que eu vou fazer? Porque assim, a vida ela te dá uns nãos e toma. Não tem o que fazer. Entendeu? Tipo assim, você não pode. Ai, mas eu não posso mesmo. Né? Mas aí a gente vai lá com as forças que tem, com as condições que tem. Então, durante toda a minha trajetória, assim, eu encarei o que surgisse. Você tá entendendo? Eu falei assim, você quer fazer uma faxina aqui em casa? Tinha uma vizinha lá do bairro que ela tinha uma condiçãozinha até melhor, a casa dela era assim, bem mais organizada. Então, eu falei assim, não quero limpar a casa. Aí você quer fazer? Eu falei assim, vou. Entendeu? Usava aquele dinheiro. Aí uma vizinha falava, uma outra falava assim, Bruno, você não ensina meu filho os deveres de português? Aí eu fui professor de português. Aí depois um dia eu falei assim, eu precisava de matemática, eu ensinei matemática. Aí surgia, por exemplo, um trabalho na zona rural. Eu falava, sempre vou, fui o que ia. Procura da oportunidade. Eu ia onde precisava, você tá entendendo? E fazia o meu melhor. Tinha que vender o picolé na infância. Eu vendi. Fazia uma rifa. Eu fazia, levantava um dinheiro ali. E foi fazendo as coisas acontecer. Aí, durante a vida adulta, uma vez surgiu uma oportunidade para dar aula num cursinho. Eu era muito bom em biologia e química, que era a minha área assim, de estudo, né? Eu fazia o curso de farmácia. Então, fui buscar a vaga lá. Aí ele falou assim, olha, não tem essa vaga. A gente só tem a vaga de inglês, que é de uma professora que tá saindo da faculdade, que ela formou. Aí eu falei assim, eu posso dar. Só que eu não podia, não. Entendeu? Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas aí eu comecei, era no cursinho, ensinava gramática, né? Então, até pra dar essa aula, passei por uma professora que avaliava o pedagógico. Isso era um projeto da universidade. No qual, como a universidade não tinha letras em inglês, então não tinha os alunos da letra em inglês. Então, eu era um candidato que estava ali interessado naquela vaga. Então, essa professora assistiu a aula, viu que foi uma boa aula, que estava treinado. Então, eu estudava os textos, porque ali eu não falava sobre nada de comunicação, era gramática, né? Então, eu estudava, eu entendia a leitura e explicava as técnicas de leitura que eu aprendia. E ali eu fui aprendendo. Eu sempre tive muita facilidade. Eu agradeço muito a isso. Doutor, sua história é incrível. A conversa que a gente teve aqui hoje foi gratificante. Nossa, muito certeza. obrigado por senhor ter participado aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser levado, vai conscientizar, né, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes quanto às questões da saúde bucal. Eu queria agradecer você também que está aqui hoje nos assistindo. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, @podfarmapodcast. Já ativa o sininho aí do YouTube para você não perder nenhum episódio, porque esse podcast tá maravilhoso. E Cris, mais uma vez, muito obrigado por você estar me acompanhando doutor, mais uma muito semana. Obrigada, foi de grande Nossa, eu que aprendizado. agradeço. O senhor tem algum recadinho para dar pro pessoal em casa? Quer deixar seu Instagram? Você falou que posta bastante coisa lá de dica, né? Sim, gente, convite para vocês, antes de mais nada, sigam lá, @FrancielOdontologia. Eu estou lá diariamente compartilhando com vocês temas da odontologia, da vida em geral, compartilhando aquilo que eu vi, tirei de mensagem, que é muito interessante a gente partilhar essas experiências, né? E algo para finalizar, assim, para vocês, é que tem que acreditar, correr atrás, lutem, batalhem, gente, por vocês, em qualquer coisa que vocês forem fazer. Até como eu falei aqui, do ato da higienização. O ato da higienização nada mais é do que o autocuidado, é eu acreditar que eu sou melhor do que penso e que posso ser melhor, né? Então, a mensagem que eu deixo pra vocês é isso mesmo. Acreditem em vocês, que vocês podem sim sempre ser melhores. Acho que você é um grande exemplo disso, né? De acreditar em você e tudo deu certo no final. Eu tento acreditar mesmo quando eu não acredito, entendeu? Sigam o exemplo do doutor. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem novos episódios. E o nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, Contabilidade do Amauri. E hoje, a Adriana Inês Salgados estava uma delícia. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.